Bem-vindos ao PSS Health. Neste vídeo, será abordado o cálculo de tamanho de amostra para a comparação de dois grupos independentes. O exemplo que será utilizado para mostrar o uso da ferramenta tem como objetivo principal do estudo comparar a pressão arterial sistólica média de crianças com e sem obesidade em idade pré-escolar, de 2 a 6 anos, atendidas em unidades básicas de saúde de um município. A unidade amostral aqui, então, são as crianças. A variável resposta é a pressão arterial sistólica. E o artigo que foi utilizado para obtenção das informações neste exemplo foi este de Garcia e colaboradores. Então, vamos à ferramenta PSS Health. No PSS Health, buscar a opção Médias e, em seguida, dois grupos independentes. Esta função permite calcular o tamanho de amostra para a comparação de duas médias que sejam independentes, quando indivíduos que pertencem a um dos grupos não podem fazer parte do outro. O modelo estatístico implementado nessa função para analisar este tipo de dados é um modelo para comparar se as médias de dois grupos são diferentes. Nesta página, são apresentadas três abas. Duas abas com as opções de cálculo de tamanho de amostra para testar ou estimar uma diferença de médias e uma aba com a opção para cálculo de poder. Neste artigo, não apresentaremos a aba de poder, no entanto, as informações necessárias são as mesmas, com a ressalva de que, ao invés do poder, deve ser informado o tamanho de amostra obtido no estudo. Clicaremos primeiro na aba Testar. Uma funcionalidade da ferramenta é a possibilidade de inserir o nome da variável de desfecho, da sua unidade de medida e dos grupos que estão sendo comparados, a fim de personalizar o texto sugerido ao final do cálculo, clicando aqui em Mudar nomes. Como variável de desfecho, colocaremos pressão arterial sistólica. No campo da unidade de desfecho, colocaremos milímetros de mercúrio. E no nome dos grupos, digitaremos A e B. Observe que os nomes incluídos já foram incorporados ao texto. Aqui é possível trocar a opção de inclusão da diferença e do desvio padrão pela possibilidade de inclusão do tamanho do efeito, cujo valor seria o D de Corre. No nosso exemplo, desejamos detectar uma diferença de 5 milímetros de mercúrio entre os deltas, então digitaremos 5 aqui. Após, digitaremos a informação sobre o desvio padrão esperado da variável, ou medida a ser estudada. Se houverem valores diferentes na literatura, recomenda-se utilizar os maiores valores sempre. Quando não existir um valor único no artigo da referência, recomenda-se fazer o cálculo clicando em Calcular o desvio padrão combinado. Neste caso, também é necessário informar os tamanhos de amostra. Os valores de desvio padrão necessários para o cálculo podem ser encontrados na tabela 1 do referido artigo, e são eles 11 milímetros de mercúrio nos dois grupos. Assim, digitaremos 11 aqui no campo do desvio padrão esperado. Por último, são necessárias informações comuns a outras abordagens, tais como balanceamento, efeito do plano amostral, poder, nível de significância e tipo de teste de acordo com a hipótese alternativa.
além do percentual de perdas e recusas. O balanceamento é a razão entre os tamanhos de amostra de dois grupos. Aqui, o balanceamento utilizado é de 1, pois deseja-se grupos de igual tamanho, ou seja, um participante do grupo A para cada participante do grupo B. Se for de interesse aumentar o tamanho de um dos grupos, deve-se mudar o balanceamento para valores maiores ou menores que 1. Por exemplo, se colocarmos um balanceamento de 2, a amostra será calculada considerando 2 participantes no grupo A para cada participante no grupo B. Então, o cálculo já irá contemplar a diferença de tamanhos de amostra desejada no balanceamento. O efeito do plano amostral, como pode ser observado na tela de ajuda ao clicar na interrogação verde, é utilizado para medir o efeito de um plano amostral sobre a variância de um estimador. Representa o quanto o plano amostral proposto é mais ou menos eficiente em termos de variabilidade da estimativa do que a amostragem aleatória simples. Se seu valor for igual a 1, então o plano amostral proposto é a amostragem aleatória simples ou é considerado tão eficiente quanto esta. Manteremos o valor de 1. Em seguida, é necessário informar o poder de teste desejado. Recomenda-se que seja utilizado um poder mínimo de 80%. E o nível de significância recomendado é que seja sempre de 5% ou menos. O tipo de teste, de acordo com a hipótese nula, deve ser escolhido. Recomenda-se, na dúvida, que seja utilizado o teste bilateral por nos fornecer um cálculo mais conservador. E, finalmente, o percentual esperado, previsto, de possíveis perdas ou recusas, deve ser considerado no cálculo para o planejamento adequado do estudo. A sugestão de texto é uma vantagem importante da ferramenta PSS Health, visto que nem sempre é muito óbvio quais as informações necessárias para descrever adequadamente o cálculo do tamanho da amostra. No entanto, deve-se ter o cuidado ao utilizá-lo e lembrar de corrigir as informações genéricas para o contexto da pesquisa, como fulano, pelo autor do artigo de onde estão sendo retiradas as informações. Ainda é possível observar as sugestões de como citar a utilização da ferramenta em literatura científica e a linha de comando do pacote R que foi utilizado para o cálculo. Outra vantagem da ferramenta é a possibilidade de se compor cenários de tamanhos de amostra. Os cenários podem ser visualizados através de um gráfico ou de uma tabela, sendo possível o download de ambos. Pode-se variar a diferença entre as médias no eixo horizontal para diferentes valores de poder nas linhas. É importante lembrar que a diferença entre as médias é inversamente proporcional ao tamanho da amostra, ou seja, quanto maior a diferença, menor será o tamanho amostral. E o inverso ocorre com o poder. Quanto maior o poder, maior será o tamanho da amostra. Como pode ser visualizado na figura, ao aumentar a diferença e diminuir o poder, reduzimos o tamanho da amostra. Além do cálculo de tamanho de amostra para a comparação de duas médias, outra possibilidade seria o cálculo do tamanho necessário para estimar uma diferença. Esta alternativa serve
para situações em que o pesquisador deseja fixar um determinado intervalo de confiança ou uma margem de erro para a diferença de médias. Clicamos então na aba Estimar. Neste campo, descrevemos o nome do desfecho, a fim de personalizar o texto explicativo do cálculo, e aqui pode-se especificar a unidade de medida da pressão arterial sistólica, no caso, nosso desfecho. A maior diferença em relação à alternativa anterior é o campo margem de erro semi-amplitude. Aqui, devemos digitar a margem que desejamos entre a diferença esperada e o limite inferior ou superior do intervalo de confiança. No nosso exemplo, deseja-se uma margem de erro de 2 milímetros de mercúrio. Então, digitaremos 2 aqui. O desvio padrão esperado foi retirado do artigo encontrado na literatura utilizado neste exemplo e tem valor de 11 milímetros de mercúrio. O nível de confiança sugerido é de 95% e, finalmente, o percentual de perdas e recusas deve ser inserido a fim de garantir um planejamento adequado no projeto de pesquisa. A sugestão é de 10% a mais para perdas e recusas. Com as informações inseridas, pode-se verificar que o cálculo de tamanho de amostra é de 468. A sugestão de texto é apresentada e deve ser utilizado com a devida cautela, lembrando de corrigir as informações genéricas para o contexto da pesquisa, tal como fulano, pelo autor do artigo de onde estão sendo retiradas as informações. Ainda é possível observar as sugestões de como citar a utilização da ferramenta em literatura científica e a linha de comando do pacote R que foi utilizado para o cálculo.